Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra e para encadear de alguma forma os temas, pergunto-lhe, embaixador, se lhe parece que a entrada da Suécia na NATO vai de alguma forma mudar alguma coisa no cenário da guerra na Ucrânia. Não me parece. A Suécia e a Finlândia eram dois países que, ao longo das últimas 2 décadas, tinham vindo a ter uma relação de, eu diria, de intimidade em termos de cultura de segurança com a NATO. Claro, Eh, Mais a Finlândia, curiosamente, embora estivesse na fronteira russa e tivesse um histórico, nomeadamente durante o tempo da União Soviética, de uma relação muito particular com a Rússia, havia uma espécie de autocontenção finlandesa que tinha sido mantida, a chamada finlandização, como aliás se dizia. Os finlandeses não gostam desta expressão. Não se pode dizer a um finlandês que eles passaram um período de finlandização. Finlandização é considerada, no argot internacional, uma forma, uma atitude de um país de autolimitar a sua capacidade de exercício da soberania, tendo em conta o peso do seu vizinho. Mas era assim. Era assim com o presidente Kekkonen, e foi assim que a Finlândia, durante o tempo da Guerra Fria, conseguiu, digamos, um apaziguamento na sua relação com a União Soviética, que lhe trouxe alguma paz, que era no fundo o que os finlandeses também queriam. A Suécia claro. não, a Suécia tem uma cultura neutralista bastante forte e eu diria mesmo mais elaborada sob o ponto de vista doutrinário. Ambos os países, assustados, e com razão, pelo que aconteceu na Ucrânia, pediram a adesão à NATO. Isso desequilibrou a opinião pública dentro dos países, ou, digamos, os governos, em função do desequilíbrio da opinião pública, tomaram essa decisão, e o processo foi muito rápido. Não foi, para mim, grandemente surpreendente. Acho que os dois países estavam nesse caminho. Mudaram foi, digamos, o seu perfil estratégico, em que a cultura de neutralidade era essencial. Eh, Isto vai trazer alguma tensão? Vai trazer alguma tensão com a Rússia, porque, muito provavelmente, haverá mudanças se e quando quer a Suécia, quer a Finlândia fizerem o quê? Deixarem estacionar no seu território tropas e equipamentos americanos que a Rússia considera que possam pôr em causa a sua segurança. O que é que isto fará? A Suécia e a Finlândia não são invadidos pela Rússia. A Rússia não tem condições de invadir ninguém neste momento, nem sequer consegue invadir a Ucrânia, mas vai provavelmente colocar, no caso de haver essa movimentação, colocar mecanismos e estruturas de natureza militar, provavelmente até nuclear, nessas fronteiras. E pode fazer uma coisa que há muito tempo se diz que a Rússia podia fazer, que é reforçar o chamado, a zona de Kaliningrado. Kaliningrado é uma Um estrutura, enclave. um enclave que existe a norte da Polónia e a ocidente da Lituânia, que não tem ligação direta à Rússia, tem uma espécie de uma linha de caminho de ferro que leva diretamente à Bielorrússia e que depois conduz à Rússia, e onde a Rússia tem a possibilidade, por exemplo, de pôr material nuclear, de armamento nuclear, criando, digamos, uma tensão acrescida com o Ocidente. Ocidente barra Estados Unidos. Mas, portanto, aqui a mudança não é muito grande. Esta cimeira da NATO em Vilnius trouxe esta mudança, este pequeno ponto, digamos, que é importante para o futuro da NATO. Estamos a falar de uma organização que tinha 30 membros, passa a ter 32 membros, e, digamos, abrange o continente europeu com algumas exceções, e essas exceções, vale a pena lembrá-lo, são a Irlanda, por exemplo, que é membro da União Europeia, mas não é membro da NATO, são a Suécia, a Áustria, que é membro da União Europeia, não é membro da NATO, é a Islândia, que é membro da NATO, mas não é membro da União Europeia, é Chipre, a República de Chipre, que não é membro da NATO. E, portanto, estamos aqui, e a Suíça, naturalmente. E Mas, o Vaticano. e o Vaticano, cujas tropas são os guardas suíços, já agora. Uh, Exatamente. e, aliás, havia aquela anedota que, para os nossos espectadores, que quando o Vaticano um dia
criticou Stalin a propósito de qualquer coisa. Stalin perguntou com quantas divisões tem o Vaticano. Perguntou Stalin, já não sei, é uma coisa histórica que é sistematicamente perguntado quantas divisões. O Vaticano tem muitas divisões, contrariamente ao que as pessoas pensam. O peso do Vaticano é maior do que a imagem que projeta. Mas, portanto, nesta cimeira estava em causa a linguagem que esta cimeira ia adotar relativamente à Ucrânia. E, portanto, a Ucrânia, pressionada, em particular por seus vizinhos mais movimentados, Estónia, Letónia, Lituânia, os 3 países da antiga União Soviética que estão já na NATO, e pela Polónia, menos pela Eslováquia, algo agora pela República Checa em função do seu novo presidente, e também pela Roménia, Bulgária menos. A Ucrânia queria uma linguagem inclusiva que criasse um calendário da sua entrada para a NATO. E os Estados Unidos, que são, nesta matéria, os adultos na sala, e que sabem que se isto der para o torto, vamos usar a expressão assim mesmo, são eles que têm que vir a jogo, disseram que não. Isto é, a Ucrânia só pode entrar para a NATO no dia em que houver paz. E que essa paz se faça de uma maneira que permita entrar a Ucrânia para a NATO. Eu já explico porquê. A Ucrânia só entrará para a NATO, vamos ser claros, se ganhar esta guerra. Se não ganhar esta guerra, não entra para a NATO. Isto é, se houver um qualquer compromisso com a Rússia para acabar a guerra, que seja visto como uma espécie de uma cedência de parte a parte, a primeira questão que a Rússia colocará, mas a primeira das primeiras, é a não entrada da Ucrânia para a NATO. A Rússia não quer ficar com a Ucrânia como um enclave, digamos, de pressão como um país NATO. Disse, mas a Ucrânia tem o direito de fazer isto. Tem, sim, senhor, mas a real política é isto mesmo. E, portanto, se a Ucrânia ganhar esta guerra, a Ucrânia entrará automaticamente para a NATO. Não há mais pequena dúvida em relação a isto. Quer dizer, e, portanto, não é preciso mais roadmaps, nem é preciso action plans. Entrará para a NATO se ganhar esta guerra. Se não ganhar esta guerra, não entra para a NATO. E o não ganhar esta guerra significa, no caso da Ucrânia, ter que fazer um compromisso com a Rússia, com cedência de territórios, porque a Rússia colocará em cima da mesa apenas esta questão, sempre, que é a neutralidade da Ucrânia. Independentemente das armas que a Ucrânia tiver e até da cultura de familiaridade que possa ter com a NATO. E, portanto, Zelensky não conseguiu o que queria, que era o tal calendário fixo. E porquê é que Zelensky queria o calendário fixo, António? Isso é muito importante. Zelensky sabe que no dia 6 de janeiro de 2025 pode ter do outro lado do Atlântico um presidente Trump. E o presidente Trump é apenas o dono da NATO. Vamos ser claros. Os Estados Unidos são o dono da NATO, o presidente Trump será o dono da NATO. E, portanto, a NATO será, nessa altura, o que os Estados Unidos quiserem. E a menos que Zelensky tivesse na mão um calendário no sentido de dizer, no dia 22 de novembro de 2024, a Ucrânia entrará para a NATO, assim vai ficar dependente da conjuntura nos Estados Unidos. E vai ficar dependente de um outro problema que ele também tem e que ele percebe, que é a evolução da opinião pública internacional e, em particular, europeia, relativamente à guerra da Ucrânia. Porque nós hoje vivemos um tempo de um relativo unanimismo, com maior ou menor entusiasmo, relativamente ao apoio à Ucrânia, quer político, quer militar, e a Cimeira de Vilnius não alterou isso. Há um grande apoio militar e político à Ucrânia e a tentativa de dar à Ucrânia todos os meios suscetíveis dela conseguir ganhar a guerra à Rússia. Mas se isso não acontecer, e nós não podemos pôr aqui apenas cenários que favoreçam uma das perspectivas, a vida continua. E é preciso encontrar uma solução. E essa solução poderá ter que passar por um compromisso com a Rússia. E se esse compromisso com a Rússia criar uma dificuldade à Ucrânia em termos de entrada para a NATO, é a vida. Provavelmente será desagradável, em particular para a maior parte da opinião pública, por exemplo, em Portugal, mas é um cenário que nós temos que pôr em cima da mesa. Zelensky quis evitar isso e forçou até ao fim a criação, primeiro, de um convite. Não houve ainda convite. Vai haver um convite, mas esse convite só existirá, e a linguagem de Vilnius nesse aspecto é, digamos, muito crua,
Quando houver um consenso entre os países NATO, consenso, estamos a falar de 32 países, favoráveis à existência desse convite à entrada da Ucrânia. Foi decidido que aquilo que seria o primeiro passo, chamado Action Plan, será dispensado e haverá, digamos, um salto em frente na relação com a Ucrânia, que aliás já é consagrado através da criação do Conselho NATO-Ucrânia, que não existia, e que traduz um upgrade da relação entre a NATO e a Ucrânia. Mas ficamos ali à porta. A Ucrânia ficou na soleira da NATO e ainda não foi convidada a entrar. E isto, para Zelensky, não é uma boa notícia, mas muito provavelmente não poderia ter outra notícia, porque quem decidiu isto foram os Estados Unidos, não foram os 31 membros da NATO, foram os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que definem a linha da NATO, um treinador de futebol. E, portanto, é que sabem exatamente porquê. Porque os Estados Unidos representam 80 e tal por cento daquilo que é o apoio militar dado à Ucrânia, representam, vamos fazer ao contrário, imaginemos o que era a NATO sem os Estados Unidos. Exato. O que era a NATO sem os Estados Unidos? Tinha força nuclear, claro que tinha. Tinha a França e tinha o Reino Unido. E depois tinham os exércitos simpáticos, agradáveis, quer dizer, e portanto, e forças armadas importantes, como Espanha, como a Polónia, mas temos que perceber uma coisa, a maioria das forças armadas que neste momento estão nos países do leste europeu são forças armadas americanas, que estão lá pela NATO. Se a NATO saísse, aquilo que é a estrutura militar que existe em muitos países do centro e do leste europeu diminuía drasticamente, e o peso da NATO era... E por isso, e a NATO, além disso, tem, dependente dos Estados Unidos, tudo que seja sistema de satélite, de transportes, etc. Os Estados Unidos determinam a NATO. E por isso mesmo tiveram este gesto, que eu acho que é um gesto de realismo, no sentido de dizer só há condições para a Ucrânia entrar para a NATO quando esta guerra acabar favoravelmente à Ucrânia. Claro. Muito bem, embaixador, obrigado. Vamos fazer o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. E até lá.